E aí, gente, tudo bem? Na nossa aula hoje a gente vai dar uma olhadinha sobre o 2,5 secundário e também sobre o dominante substituto. Vamos lá direto então? Nós vimos alguns vídeos atrás sobre o dominante, né? Dominante primário, dominante secundário. Hoje a gente vai ver uma extensão dessa preparação dominante que é o 2, também chamado de 2 cadencial. Então vamos dar uma olhadinha nessa progressão. Antes da gente aplicar essa ideia, vamos olhar para as duas escalas, para os dois campos harmônicos. Então eu tenho aí o campo harmônico de Dó maior e o campo harmônico de Dó menor. Da mesma maneira que a gente pensou no dominante, a gente vai pensar também no 2 de cada tom. Então, no tom de Dó maior, eu tenho o 2 sendo um Ré menor. Já no tom de Dó menor, eu tenho um 2 sendo um Ré menor meio diminuto, que é esse Ré menor 7 com a quinta diminuta. Então, já observando essas duas escalas, esses dois campos harmônicos, a gente observa o seguinte: quando eu tenho o meu 1 sendo um acorde maior, eu vou ter o meu 2 sendo um acorde menor. Quando eu tiver o 1 sendo menor, eu vou ter o meu 2 sendo um acorde meio diminuto. Então a gente já pode aplicar isso na nossa prática, ou seja, 1 maior, o 2 vai ser menor. 1 menor, o 2 vai ser meio diminuto. E lembrando que isso vem da própria escala menor, do próprio tom menor, do tom maior, mas nada impede que você pode trocar. Por exemplo, você vai fazer um 2,5 menor, você usar o 2 sendo o acorde menor. Em algumas possibilidades isso pode acontecer. Mas, via de regra, a princípio a gente vai pensar assim: vai resolver no acorde maior, você prepara com 2 menor, então 2 menor, 5 e 1 maior. Quando você for preparar um acorde menor, você faz o 2 meio diminuto, o 5 maior com sétima e resolve no 1 menor. Vou colocar aí alguns exemplos. A gente tem um exemplo aí no quadro. É uma progressão simples: Dó, Lá menor, Fá, Ré menor e Sol. E aí a gente pode criar dois cinco secundários para cada acorde desse. Eu vou me limitar a alguns, não vou usar muito. Então a gente já vê embaixo no exemplo. Então eu tenho Dó e eu vou preparar o Lá menor. Então o Lá menor, como é o meu 1 menor, eu vou preparar com 2 diminuto, meio diminuto do Lá menor, e o 5 do Lá menor. Então ficou Dó, Si menor 7, bemol 5, Mi com sétima, resolvendo no Lá menor. Seguindo, eu quero fazer a preparação para o Fá. O Fá, ele é o acorde maior, então eu vou fazer o 2 menor do Fá e o 5 com sétima do Fá. Lembrando que no tom menor, a gente pega esse 5 da menor harmônica. Se tem dúvida no que é menor harmônica, vai lá no vídeo sobre acorde dominante que você vai ver lá a questão da escala menor. Então, Dó, Si menor 7, B5, Mi com sétima, Lá menor. Sol menor 7, Dó 7, resolve no Fá. Depois eu tenho. Eu poderia fazer uma outra preparação para o Ré menor, mas eu preferi não fazer. E aí a gente tem Ré menor, Sol 7, e aí tem retornado no final, a gente volta no Dó. Em relação à análise, a gente analisa em relação à análise harmônica, a gente analisa o 5 pro 1 com uma seta e o 2 pro 5 com um colchete, como você está vendo aí, a análise harmônica feita acima do exemplo. Vou colocar alguns exemplos práticos aí para vocês darem uma olhadinha também.
2/5 é um assunto bem simples, bem tranquilo. Você pode usar ele bastante nas suas harmonias, nas suas harmonizações, nos improvisos. Pode usar bastante, mas sempre com bom senso. Lembrando que toda harmonia que a gente constrói é em cima de uma melodia. Caso esteja um momento que não tem melodia, aí aproveita e usa bastante essa ideia. Mas caso tenha melodia, toma sempre cuidado para o que você faz não ferir a melodia. Agora entrando no dominante substituto, a gente vai olhar para o acorde de Sol com sétima, que é o 5 do Dó. Então eu tenho o dominante do Dó, Sol com sétima, e aí eu tenho as notas desse acorde. Então eu tenho Sol, Si, Ré e Fá. O trítono, ele é a essência do som dominante. Ou seja, é ele que vai gerar a tensão que está presente no acorde dominante e vai pedir uma resolução. Então, quando a gente olha para esse acorde de Sol com sétima, a gente tem ali Sol, Si, Ré, Fá. Entre a terça e a sétima menor, eu tenho exatamente esse trítono, com intervalo de 3 tons. Então, do Si para o Fá, eu tenho uma quinta diminuta. E essa quinta diminuta é exatamente o trítono, pode ser quinta diminuta ou quarta aumentada. Então tem esse intervalo que incomoda, por isso que esse Sol com sétima ele tem essa característica de preparação. Então ele vai te preparar para o Dó, porque o Sol é o 5 do Dó. Então observe que o Sol com sétima ele tem esse trítono. O trítono ele sempre resolve meio tom, ou seja, o Si ele resolve para o Dó e o Fá ele resolve para o Mi. Então você tem um movimento convergente para as notas de Dó e Mi, que é justamente as notas que compõem o acorde de Dó maior, Dó, Mi, Sol. Só que eu posso pegar esse trítono e usar ele em um outro acorde, e pensar um outro acorde que tenha esse mesmo trítono. Então a gente vai chegar no acorde de Ré bemol com sétima. Ré bemol com sétima tem Ré bemol, Fá, Lá bemol e Dó bemol, que é equivalente, que é enarmônico do Si. Ou seja, do Fá pro Dó bemol, eu tenho esse intervalo de quinta diminuta, que é justamente o intervalo de trítono. Então eu posso gerar o mesmo efeito que eu faço no Sol com sétima dentro desse Ré bemol com sétima. O Fá vai resolver no Mi e o Dó bemol vai resolver no Dó. Então eu posso dizer que o Ré bemol com sétima ele substitui o Sol com sétima por ter o mesmo trítono. Então, por eles terem o mesmo trítono, Si, Fá, eu posso usar o Ré bemol com sétima como um substituto do Sol com sétima. E daí vem o conceito de dominante substituto. Você tem um dominante e você pode substituir esse dominante por outro acorde dominante que tem o mesmo trítono, que nesse caso é o Ré bemol com sétima. Uma outra dica interessante para você poder pensar nessa questão do dominante substituto é você pensar sempre meio tom acima do primeiro grau. Ou seja, você vai resolver, por exemplo, em Dó, você pensa meio tom acima do Dó. Meio tom acima do Dó é o Ré bemol. Então eu monto um acorde maior com sétima, nesse meio tom acima, e resolvo o meio tom abaixo. Um outro exemplo, eu vou preparar Sol. Eu penso meio tom acima do Sol, Lá bemol. Então, Lá bemol com sétima, resolve no Sol. Então, com essa opção, a gente já tem 3 possibilidades de resolver um acorde, de preparar um acorde. Então, eu posso usar apenas o dominante secundário, ou primário, se ele estiver dentro do tom. Posso usar o 2 cadencial, que é você usar o 2, o 5. E aí a gente pode usar também o 2, o sub 5 e o 1. Então, nesse exemplo que a gente tem aí, a gente tem Ré menor 7, Ré bemol 7 e Dó com sétima maior. Então a gente tem essas 3 possibilidades de preparar um mesmo acorde, sempre levando em consideração a melodia que está rolando na hora. Não pode entrar em choque com a melodia, só se for sua intenção, mas pelo bom senso a gente evita de chocar a harmonia com a melodia. A harmonia ela tá para servir a melodia. Então vai um exemplo aí que eu usei alguns dominantes substitutos e a progressão 2/5 também para resolver alguns acordes.
Bom, uma outra preparação que a gente pode usar também é a preparação diminuta, mas essa daí eu vou deixar para um próximo vídeo, tá bom? Qualquer dúvida pode entrar em contato. Grande abraço a todos.